Senhor, que Deus seja assim mais presente nesse lugar e nós podemos adorar a Ti na beleza da Sua santidade. Pai, receba a oferenda dos nossos lábios, receba, Senhor, os nossos aplausos, receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor, oh Deus amado, porque eu sei que enquanto nós te louvamos, o Senhor cura a nossa alma, cura as nossas enfermidades, trata a nossa ferida. Ah, Deus, ó Senhor, e o Senhor perdoa os nossos pecados, Pai, venha ser conosco nessa noite, derrama sobre nós o Deus Shekinah. Você pode dizer graças a Deus. Aleluia! Aplauda grande o Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Nós te adoramos, Senhor, neste lugar. Nós queremos trazer ao Senhor a Tua presença para este lugar através da nossa adoração, do nosso louvor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Habita em meio aos louvores, ó Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que momento maravilhoso, amados. Quando a gente se reúne, o corpo de Cristo em adoração, a gente sabe que é uma promessa do Senhor Jesus, que onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Isso é a nossa fé que nos leva nesse lugar de entendimento. Se a gente entende isso, a gente tem uma certeza plena, que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Se nós entramos bem, nós vamos sair ainda melhor. Se nós entramos aqui com alguma dificuldade em alguma área da nossa vida, nós vamos sair melhor, porque a presença de Deus faz isso. E quando o corpo está reunido, o corpo cura o corpo, através da oração, da comunhão, da intimidade com Deus. Este é o entendimento que Deus nos traz através da sua palavra. Eu quero agradecer todos os irmãos que estão nos visitando nesta noite. Sejam bem-vindos. Que o Espírito de Deus cubra e supra a necessidade de cada um de vocês. Amém, queridos? Deus abençoe por tudo. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que as crianças conhecem bastante e nós também conhecemos. João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem já conhecia esse versículo? Amém? Sabia que a gente não sabe tudo sobre ele, mas que o Espírito Santo pode revelar para nós nesta noite? Nós precisamos saber. E só o Espírito pode trazer entendimento ao nosso coração sobre a sua palavra, uma palavra viva.
Por isso eu queria que você inclinasse a cabeça e falasse: Senhor, fala comigo. Espírito Santo, que nenhum de nós voltamos sem entendimento. Porque se a gente não entender, o inimigo rouba a semente. E essa semente, ela precisa dar frutos, Senhor. Essa semente é para produzir milhares. Aleluias, 30, 60, 100%. Porque é assim que ela é semeada. Ela dá o seu fruto no nosso coração, na nossa vida. E nós seremos transformados, Senhor, pelo entendimento que a palavra traz ao nosso coração. Que pela graça de Jesus, ela é frutificada em nossas vidas. E a gente é transformado de glória em glória pela presença do Senhor. Obrigado, Jesus, por todos. Amém. A palavra de Deus diz, amados, no Salmo 18, versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. Jesus está dizendo que Ele é esse caminho. Eu sou o caminho. Então nós vamos entender algumas coisas sobre isto. O que muitos não sabem é que o caminho está interligado ao destino. O caminho nos leva para um lugar, todo o caminho vai te conduzir para um lugar. Agora, este caminho está dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Único. Só tem esse. Só tem este caminho que vai levar a este destino, que é o Pai. Se a gente não compreender que a partir do momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não fomos arrebatados para o céu imediatamente, foi? Acho que ninguém de nós. Nós permanecemos aqui, foi ou não foi? Nós permanecemos onde? Nós permanecemos no caminho. E é este caminho que vai nos instruir para que a gente consiga chegar lá. Porque este caminho não é um caminho qualquer. Este caminho diferencia dos outros caminhos. Tem uma diferença enorme dos outros caminhos. Hebreus capítulo 10, versículo 20 diz: caminho vivo. Um caminho vivo que Cristo abriu para nos levar até a sala do trono. Então este caminho é vivo. Se a gente não compreender isso, a gente não entende, amados, que nós precisamos entender que nós estamos em uma caminhada, em um caminho vivo. Quando se diz um caminho vivo, é um caminho que instrui. Para a gente entender melhor de tudo isso, a gente pode dar uma verificada. Por exemplo, no povo de Israel, quando saiu do Egito. É mais ou menos um entendimento que Deus vai nos trazer, para que a gente entenda como cuidar, como tratar este caminho com reverência e honra, para que a gente não seja lançado fora dele. Porque se é o único caminho que nos leva ao Pai, ele precisa ser tratado com reverência, temor e honra. O povo de Israel
Deus chamou Moisés para tirar o povo de lá, mas Moisés não era o caminho. Moisés era alguém que foi lá para encorajar. Ele era um evangelista que chegou para encorajar um povo amedrontado, um povo assustado, um povo escravizado, dizendo: Deus tem um lugar para vocês. Então Moisés anunciou o que Deus tinha para eles, porque 400 anos de escravidão, eles se lembravam um pouco das histórias que foram contadas anteriormente. Poucos sabiam a quem eles pertenciam. Muitos, através do sofrimento e da angústia, já não se lembravam que eram filhos de Abraão, filhos da promessa, e que Deus tinha uma terra que mana leite e mel, para que eles pudessem viver. Muitos não acreditavam mais, porque quando Abraão passou pela terra que Deus havia lhe prometido, a terra era muito ruim, a terra era seca, um deserto. Mas Abraão fez uma coisa na terra que Deus pediu para que ele fizesse: ele construiu altares, ele adorou a Deus na terra de Canaã. E Deus, e Abraão, através da palavra de Deus, ele abençoou a terra. Agora, passado 430 anos, eles recebem a presença de Moisés, que havia fugido 40 anos atrás, e Moisés traz essa notícia, essas boas novas. Por isso que eu falo para vocês que ele é um evangelista, ele apresenta boas novas. Eu vim trazer boas novas para vocês. Deus tem um lugar melhor, Deus tem um lugar, uma terra boa. Deus tira vocês deste lugar. Então, com esta mensagem, depois das 10 pragas que nós sabemos o que aconteceu ali, na última delas, a morte do primogênito, o cordeiro que foi morto, passado o sangue nos portais, o anjo da morte passa, é aquele sofrimento todo, mas naquela noite, eles recebem a libertação da escravidão que eles viviam no Egito. Agora eles vão sair da terra, a ordem foi dada: vai sair da terra? Vamos, vai sair da terra, todo mundo pronto, e vão sair da terra do Egito. E eles, na cabeça deles, o lugar que eles iam, eles sabiam onde era, todo mundo sabia, eles sabiam que era próximo ali, a terra de Canaã. Um mês de estrada nós estamos entrando na terra, glória a Deus, aleluia, e vai ser bênção. Todo mundo sabia o mapa. A gente passa por aqui, passa certinho, ó, é um mês, a gente está dentro da terra e maravilha. Aí quando eles saem do Egito, Deus entra em cena. Deus sempre estava em cena, mas agora ele entrou para valer. Vamos ler a palavra? Êxodo 13, do 17 ao 22. Êxodo 13, do 17 ao 22. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho, presta atenção, caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez rodear pelo caminho do deserto do mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, entrada do deserto.
E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. É só isso? O que nós vemos aí, amados? Deus entra em cena dizendo: não é o caminho de vocês, é o meu caminho. Não é pelo caminho de vocês que vocês vão chegar na terra prometida, é pelo meu caminho. É um caminho que eu tenho. Irmãos, aqui está um detalhe muito interessante. Quantas vezes a gente tenta decidir as coisas no lugar de Deus? Ah, eu sei onde é, eu sei fazer. E quantas vezes em coisas simples a gente quebra a cara, porque a gente pensa que sabe. A partir do momento que eu saí do Egito, guiado por Ele, irmãos, não está mais no meu poder decisão. Eu não tenho que decidir mais nada. Quem decide por mim é Ele. É Ele que me dá a direção, é Ele que me dá a visão, é Ele que norteia o meu caminho. Na presença dEle, não é mais eu. Lembra Paulo falando isso? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, a decisão é de quem? É dele. Então Deus disse assim: ó, peraí, vocês não vão chegar em um mês lá. Vocês não vão pelo caminho dos filisteus, vocês vão pelo meu caminho. E o caminho que Deus tem, irmãos, é estranho. O caminho de Deus é estranho. A obra de Deus é uma obra estranha aos olhos de quem não está acostumado a ver o que Ele faz. Por quê? Deus vem guiando o povo. Tem mar, tem um mar vermelho. Quem podia imaginar que tinha um caminho por dentro do mar? Quem poderia pensar que o caminho de Deus entrava por dentro do mar? Quem poderia passar pela cabeça: Deus tem um caminho aqui, no meio do mar. O caminho de Deus passa por aqui. Não passa, irmãos, na cabeça. Mas este é o caminho. Moisés chega ali, e o povo, todo mundo ali, angustiado, porque está ouvindo o barulho dos carros do faraó vindo atrás. E Moisés apavorado também, porque Moisés não sabia o caminho. Ele está conhecendo o caminho agora, porque quando ele veio de lá, ele veio por um caminho, agora Deus está guiando por outro caminho. Moisés, diga para o povo marchar. É aí o caminho. Mas Senhor, é aqui o caminho. Dentro do mar? Dentro do mar. Pode entrar que vai dar tudo certo. É assim que Deus guia, é assim que Deus faz. Eles entraram pelo caminho, e a presença de Deus guiando. Irmãos, Deus nunca se afastou, Deus sempre estava na frente. Nós lemos agora aí, mostrando o caminho. A nuvem, quando a nuvem parava, eles acampavam. Quando a nuvem se levantava, eles seguiam, porque a nuvem guiava, a nuvem ia à frente, guiando pelo caminho. E desta forma, eles eram guiados. Agora, o que acontecia nesse caminho, irmãos? Acontecia diariamente ensinos. Diariamente eles aprendiam.
com o caminho. O caminho ensinava. O caminho trazia para eles lições. Muitos não aprendiam. Muitos não escutavam. Muitos reclamavam do caminho, que estava sendo duro demais, que o caminho não dava prazer. Reclamavam de tudo o que acontecia no caminho. Mas o caminho produzia. Deus estava presente no caminho. E nada faria com que aquele povo se perdesse naquela caminhada, porque a presença de Deus estava ali guiando eles. Não tinha como dar errado. Mas a murmuração acontecia, as brigas, as contendas, quantas delas? Quantas contendas no caminho, quantas coisas ruins não aconteceu na caminhada, muitas e muitas. Muitas mortes, muito desentendimento, mas o caminho vivo, o caminho vivo estava ali. E naquele caminho, a provisão estava diariamente ao alcance das mãos deles. Falta água, espera aí. Ah, não tem carne. Ah, não tem pão. Vocês entendem? Tudo estava ao alcance, porque o caminho vivo produz. O caminho vivo traz a provisão. Irmãos, isso é coisa que a gente não entende ainda. Até hoje a gente não entendeu. Nós entramos no caminho e ainda ficamos discutindo. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Você está no caminho ou não está no caminho? O livro de João, Jesus é claro. Começando no capítulo 10, ele diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim achará vida, encontrará pastagem. Se você é ovelha de Deus, passou pela porta, você entrou no caminho. Agora tem um detalhe. Ele mesmo disse que o caminho é estreito. Não é um caminho largo, é um caminho estreito. É um caminho exigente. Para permanecer nele, tem que ter arrependimento. Tem que ter um coração quebrantado. Para permanecer no caminho, tem que ter humildade. Para reconhecer que não sou eu, é Ele. Para continuar no caminho, eu preciso entender que não é eu que faço, que eu preciso apenas entrar no que está feito. Vocês conseguem entender, meus amados? Se eu estou no caminho, eu preciso me acalmar. Não sou eu. Aquele povo já estava distante do Egito. Até pensaram em voltar, mas já estava longe. Eles não tinham chegado ainda na terra prometida. Eles dependiam inteiramente do que Deus estava fazendo no caminho. Então, quando nós entendemos que através de Cristo nós estamos indo, porque, amados, quem Cristo é? Aqui ele se apresenta como o caminho. Eu sou o caminho. Que caminho é este? Este caminho é aquele que, quando Adão e Eva pecou, eles foram lançados fora do jardim. Em seguida, Deus colocou 2 querubins com espada inflamada para guardar o caminho.
para que eles não voltassem e comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. 2 querubins com espada flamejante guardavam o caminho do jardim. Enquanto agora Cristo está dizendo, eu sou o caminho, Ele está dizendo assim, ó, dá para voltar agora. Agora vocês podem voltar. Por mim. Por mim vocês podem voltar a ter comunhão. Aquela comunhão que o pai de vocês tinha lá no jardim. Aquela comunhão diária. Aquela intimidade gostosa de ouvir a voz do Pai, soando no jardim. Filho, vamos passear? Vamos caminhar juntos? É o mesmo caminho que nos leva de volta para a intimidade, que nos leva de volta para a comunhão, aquela que nós perdemos. Dá para entender isso, irmãos? Que esse caminho é isso? Que Cristo é este caminho que nos leva de volta para Deus? Eu sou o caminho. Se nós compreendermos esta palavra, muitas das nossas aflições, das nossas ansiedades, vai ficar aqui, nesta noite, você vai sem ela. Se você tem certeza que pela fé você entrou no caminho, pela fé em Cristo, irmãos, nada mais é por tua conta. A tua conta é somente obedecer. A tua responsabilidade é ser obediente, é amar a Deus de todo o teu coração, é render a Ele adoração. A tua responsabilidade é a responsabilidade de um filho herdeiro, um filho que tem, através de Cristo, a herança, que tem direito ao trono com o Pai. Quando você entende isso, você começa a descansar. Lembra daquela palavra que muitos lá não conseguiu entrar no lugar de descanso, capítulo 4 de Hebreus. Muitos não entraram no descanso, por quê? Porque não entenderam. Eles saíram do Egito para descansar na terra de Canaã, na terra prometida, mas morreram no deserto, porque não entenderam. Agora hoje, irmãos, muitos de nós ainda não entramos ainda no descanso. Ainda estamos labutando da nossa maneira, do nosso jeito, querendo fazer as coisas acontecer com a nossa força. Quantos que não conseguem descansar no Senhor? Quantos que não conseguem dormir de noite de tão cansado? Não conseguem entrar no descanso do Senhor. Não consegue dizer, Senhor, estou em teus braços, seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, não sou eu, é o Senhor. Eu não tinha nada, Pai, eu era escravo, e o Senhor me libertou de lá. O Senhor me colocou no caminho, esse caminho vivo, esse caminho que fala, esse caminho que orienta, esse caminho que sustenta, esse caminho que produz. O que eu estou reclamando? Se eu estou no caminho. Não, se a gente não entender essa natureza de Cristo, o que Ele é para nós, a gente vai ficar na corrida, cansado, sabe? Sempre remoendo o passado, era melhor, quando acontecia isso, era não sei o quê. Mas Paulo nos ensina o quê? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. O alvo é Cristo, irmãos. Eu não posso perder de vista. Aí lá em Hebreus 12 diz, olhando para Ele. Eu não posso tirar os meus olhos dele, Ele é o caminho.
Um minuto que eu paro de olhar para Ele, meus passos perdem a firmeza. Olhe para Ele, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Irmãos, esta é a segurança que produz em nós esperança. Eu tenho uma esperança viva, você tem? Esta esperança viva me mostra que eu vou chegar, no destino. O caminho e o destino estão interligados. Só não posso perder a visão do caminho. Eu preciso estar certo, amados, a cada manhã, que meus passos estão no caminho, estreito sim, mas dá muito bem para caminhar com segurança, porque Ele é tudo. Duas coisas nós precisamos aprender no caminho, duas coisas importantíssimas para a nossa vida de fé. Uma é essa, né? Então é 3 coisas: entender quem é o caminho. A segunda, eu sou o caminho, a verdade. Quem é que sabe o que é a verdade? Quem é a verdade? Que verdade? Lembra que Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Quem é a verdade, irmãos? Que verdade é essa que Ele é? Que verdade é esta que Jesus está dizendo que Ele é a verdade? Eu sou a verdade, e a verdade é a fidelidade de Deus, que se cumpriu todas em Jesus: amor, justiça e perdão. Todas estas coisas, Jesus então é a verdade de Deus. Que verdade? Verdade sobre a palavra de Deus. O que foi que Deus falou que Ele viria fazer? Deus prometeu a alguém que pisaria a cabeça da serpente. Pisou ou não pisou? Deus prometeu que Ele seria o Messias, o ungido. É ou não é? Deus falou que Ele viria buscar e salvar o que estava perdido. É ou não é? Palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 17. A lei veio por Moisés, mas a justiça e a verdade veio por Cristo. Porque nenhum homem poderia cumprir a verdade que Deus falou. Era verdade o que Deus falou, mas sem cumprir não era verdade. Se Jesus não cumpre o que Deus falou, Deus ficaria como mentiroso. Não é verdade? Mas Ele disse assim: para isso eu vim cumprir tudo que o Pai falou. Tudo que o Pai falou eu vim cumprir. Então Cristo é a verdade de Deus. A verdade de Deus ao nosso favor, ao favor de todos que vão herdar a salvação. Ele é a verdade que toda a verdade se cumpriu nele. Então, amados, não é a verdade relativa, aquela que eu acho, é aquela que se cumpriu. Porque o mundo diz isso, né? A cada um tem a sua verdade. Mas esta é a verdade absoluta. Cada uma das promessas que Deus fez, Ele cumpriu em detalhes. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a obedecer. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A verdade de Deus revelada através de Cristo, nenhuma delas caiu por terra. Há uma segurança plena. Isso é irmãos, esta é a verdade que o diabo não quer que você conheça. Ele não quer que você saiba. Porque se você está no caminho e sabe que
a verdade se cumpriu inteiramente em Cristo, ele não tem como te alcançar mais. O diabo não tem como mais te segurar, ele não tem como mais segurar os teus passos, porque você sabe que está no caminho. E se você estava andando, diz: agora eu vou andar mais rápido, eu vou andar numa corridinha aqui nesse caminho, vou andar rápido aqui, porque ninguém mais me impede, porque eu conheço a verdade. E aí você vê ele confirmando isso: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o entendimento, a verdade. Aí quando ele vai falar do Espírito Santo, ele diz: é preciso que eu vá para que ele venha, aquele Espírito da verdade. Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho falado para vocês. Ele vai trazer ao vosso coração o que? A verdade. Ele confirma a verdade. O Espírito Santo revela a palavra da verdade em nosso coração. Vocês entendem, queridos? Para não prolongar, qual é a outra coisa que ele diz que ele é? A vida. O que é a vida? É respirar? É acordar respirando? O que é a vida? É uma pergunta: o que é a vida? Muitos pensam que vivem, né? Até tem pessoas que: eu estou vivendo a minha vida, como se a vida fosse dele. A vida não pertence a nós, a vida está nele, sempre esteve nele. Tudo por ele, e para a glória dele. A vida é Jesus. Só ele tem condições de usar essa palavra: eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui no capítulo 6, ele diz assim, para os judeus, porque os judeus estavam realmente achando que eles viviam porque eles eram filhos de Abraão. E ele disse assim: não quereis vir a mim para terdes vida? Sem mim vocês não vivem, sem mim vocês respiram, mas vocês não vivem. A vida está em Jesus. Quando nós temos esse entendimento de quem é a vida, eu falei João 6, mas é João 5, João 5,40. A vida, o nosso respirar, o nosso mover. Lembra que Paulo disse, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos: nele existimos, nele nos movemos, e nele, não lembro agora o versículo completo, mas é nele existimos, nele vivemos e nele nos movemos. Nele, tudo é nele. Sem ele, amados, eu estou perdido. Sem ele eu não consigo, sem ele eu não ando, sem ele eu não vivo. Eu queria ler com vocês João 6, do 47 ao 51. João 6, a partir do versículo 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí está, irmãos. Ele é a vida, ele é o alimento.
Ele é o sustento. Quando o diabo incitou Jesus, lá no deserto, para que fizesse pão das pedras, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, amados, o alimento natural é bom? Sim, faz falta. Mas é muito mais importante o espiritual. E quando Jesus vai falar sobre esse assunto no capítulo 6, ele diz assim: trabalhai, não pelo alimento que perece, mas trabalhai pelo alimento eterno. Porque muitas vezes nós gastamos todo o nosso tempo trabalhando pelo pão diário, mas não gasta uma hora pelo alimento eterno. Não trabalhamos uma hora meditando na palavra de Deus. Irmãos, e só nós estamos no caminho, entendendo que Ele é a verdade, entendendo que Ele é a vida, nós vamos chegar ao Pai. Nós vamos de volta para o paraíso. Meia volta, entendimento, lugar seguro, onde não importa, irmãos. Quando o povo vinha do Egito, Deus estava presente na vida deles. Deus estava presente, guardando, amparando, nuvem, coluna de fogo. Eles passavam pelo meio de muitas nações, e eles não queriam nem saber quem era o governo de lá, que não importava, o governo deles era Deus. O governo do povo de Deus é Deus. Ah, vai ficar ruim, vai... Irmãos, quem é o teu governo? Quem é que nos governa? Vamos entender isso ou vamos continuar dando trabalho, irmãos? Vamos continuar insistindo na nossa teimosia, naquilo que a gente acha? Ou nós aprendemos que o caminho é vivo, que precisa ser honrado. Todas as vezes que nós agimos por nossa conta, por nossa própria vontade, a gente desonra o caminho vivo. Todas as vezes que nós não agradecemos por aquilo que está acontecendo, nós estamos desonrando o Senhor. É preciso que a gente abra os olhos e entenda: eu estou nesse caminho, Ele é a verdade da minha vida, Ele é a força da minha vida. A quem temerei? A quem vou sentir temor? De medo de quem? Se eu tenho certeza que eu estou sendo guiado, de quem eu vou ter medo? Irmãos, a nossa segurança está no Senhor. Amém? Ele é a nossa segurança. Confia nele, ó povo de Deus. Acredite nele. Não é o teu problema, não é a tua situação, não é a circunstância, nada pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Só creia de todo o teu coração, tenha fé. Ele fará justiça por você. Irmão, Jesus fez justiça por nós na cruz. O diabo não quer que você entenda isso. Sabe, na tua oração, ore assim: Jesus é minha justiça. Satanás, não é o que eu fiz, não é o que eu faço. Jesus é a minha justiça. Escuta mesmo que eu vou gritar alto: Jesus é a minha justiça. Ele fez justiça por mim na cruz, e ninguém vai impedir a minha vitória. Ninguém vai impedir de eu chegar lá. Ninguém vai segurar o meu caminho, porque esse caminho não se segura, ele é Cristo. E eu só preciso andar por Ele com humildade e fé. Acordar de manhã e: Senhor, eu não mereço estar aqui, mas o Senhor é tão bom que me coloca de novo, segurando em minha mão, para que eu não perca a direção, para que eu não perca o rumo. Eu vou chegar lá. Repete para você mesmo, para você se encorajar todo dia: eu vou chegar lá, em nome de Jesus, com minha pouca força, desanimado algum dia, mas eu vou chegar lá em nome de Jesus. Se coloca de pé e glorifica o Senhor. Se coloca de pé e diga: eu vou chegar lá.
Eu vou chegar lá porque o meu Deus é vivo. O caminho que eu estou é um caminho vivo. É um caminho de fé. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, glorifica o Senhor, meus queridos. Glorifica o amado Pai, o Deus vivo que enviou Jesus para nos salvar, para nos levar de volta para o jardim. Eu vou voltar para o jardim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Exalta o Senhor, glorifica o seu nome. Aleluia, Jesus. Seguro estou nos braços daquele